Olá a todos, sejam bem-vindos à Geopolítica e à Geoestratégia. O objetivo da aula de hoje é o de retratar os desenvolvimentos da ciência geográfica que conduziram ao aparecimento da geopolítica no século XIX. No final do século XVIII, a geografia já tinha respondido a um conjunto muito grande de questões. A questão do onde era uma questão que estava praticamente resolvida, isto é, éramos capazes de localizar sobre uma cartografia bastante pormenorizada qualquer lugar existente na superfície terrestre. Já menos bem respondida estava a pergunta de o que existe aí, isto é, nós conhecíamos digamos, os contornos dos continentes, mas o interior dos continentes continuava com áreas largamente desconhecidas para os europeus. E uma questão que não estava resolvida ainda era a questão do porquê. A geografia tinha tido um desenvolvimento muito descritivo ao longo do tempo, faltava agora um certo ímpeto analítico que permitisse encontrar relações de alguma causalidade entre aquilo que eram os fenómenos geográficos que encontrávamos e uma explicação de porque é que tinham aparecido aquelas culturas naqueles territórios. E, portanto, o que nós vamos assistir durante o século XIX já não é tanto ao onde, mas é sobretudo sobre o que é que existe em espaços que ainda estão por investigar e também encontrar relações de natureza causal que nos permitam entender o porquê de alguns fenómenos que assistimos nos vários territórios que vamos conhecendo e acrescentando ao conhecimento geográfico. Para este esforço, para responder a estas duas perguntas, o que existe aí e o porquê, foram criadas durante o século XIX as sociedades de geografia. A primeira sociedade de geografia criada foi criada em França, é a mais antiga de todas, e procura de alguma maneira recuperar um certo espólio intelectual que resultou do facto de, na sua incursão ao Egito, Napoleão ter levado consigo um séquito também muito grande de investigadores, de historiadores, de homens de ciências, de geógrafos, etc. E, portanto, digamos, esse espólio intelectual que resultou um bocadinho dessa incursão de Napoleão no Egito, acaba por ter depois uma tradução de natureza institucional, que é a criação desta Sociedade de Geografia em 1821. 7 anos depois é criada em Berlim uma outra Sociedade de Geografia, a Sociedade de Geografia de Berlim, que é criada por que tem por fundadores dois homens, duas personalidades, dois geógrafos absolutamente determinantes para a evolução do conhecimento geográfico, que são Karl Ritter e von Humboldt. Nós hoje vamos ter a oportunidade de olhar também um bocadinho para os contributos de Ritter e de Humboldt para a ciência geográfica. É, portanto, a segunda sociedade mais antiga existente no mundo. Talvez a mais conhecida de todas, e portanto não é a mais antiga, mas é talvez a mais conhecida, talvez aquela que tenha tido um dos maiores impactos na resposta àquela pergunta: o que existe aí? É a Royal Geographical Society. Ela nasce em Londres em 1830 e o seu objetivo é o de contribuir para o avanço da ciência geográfica, encontrando patrocínios que permitam que um conjunto de exploradores possam ir a esses locais ainda recônditos na superfície terrestre e sobre os quais nós temos pouco conhecimento. Fica ligada às explorações de Livingstone no interior africano
de Stanley. Livingstone, a certa altura, deixou de dar notícias. Andava lá no meio do continente africano e deixámos de ter notícias, deixámos aqui no Ocidente ter notícias de Livingstone. E então, quem foi à procura dele foi um jornalista chamado Stanley, que foi enviado para a África à procura de Livingstone. Isto eu acho uma tarefa interessante, não é? Você vai para a África e vai descobrir em África onde está o Dr. Livingstone. E Stanley conseguiu cumprir essa sua tarefa. Um dia encontrou um homem barbudo com ar europeu e, chegando-se ao pé dele, disse a célebre frase Dr. Livingstone, I presume. Pois quem havia de ser senão o Dr. Livingstone no meio do continente africano. Mas patrocinou também outras incursões fora de África. Shackleton, que ficou a 180 km do Polo Sul em 1909. Scott, que foi o segundo a chegar ao Polo Sul em 1912. Os territórios polares eram territórios bastante desconhecidos e, portanto, foram dos últimos territórios a serem explorados. E também Hillary, que subiu ao Everest em 1953. E digamos, com esta subida de Hillary ao Everest em 1953, já tínhamos chegado a todos os lugares e digamos, deixou de haver lugares recônditos à superfície terrestre. O mesmo não se passa nos fundos marinhos, onde ainda existe muita coisa que nós não conhecemos. Mas sobre a superfície terrestre, basicamente, tínhamos agora uma fotografia bastante completa. Nós em Portugal também não nos deixámos atrasar muito nesta tarefa e em 1875 é criada a Sociedade de Geografia de Lisboa. A Sociedade de Geografia de Lisboa que ainda existe. Isto é uma fotografia, digamos, do salão de actos principal da Sociedade de Geografia. Hoje em dia nós na Sociedade de Geografia conduzimos poucas sessões nesta sala porque ela é muito grande e, portanto, vamos para auditórios mais pequenos onde nos sentimos mais confortáveis e onde há conferências todos os dias. E, portanto, convido-vos também de vez em quando a verem o programa da Sociedade de Geografia de Lisboa e a frequentarem as conferências que são gratuitas. Ela, portanto, nasce a 10 de novembro de 1875 e tem também, hoje em dia, um espólio interessante que lhe foi deixado por personalidades portuguesas que participaram em muitas destes trajetos no século XIX de procurar responder o que é que existe aí. Nós também demos o nosso contributo para essas respostas. No final no final do século XVIII, como vimos, havia esta questão do porquê. A questão do porquê era uma questão mal explicada, ainda sem teorias que permitissem perceber realmente a influência do ser humano no meio ambiente e também a influência do meio ambiente no ser humano. Ora, Thomas Malthus é um dos homens que traz, talvez não uma explicação, mas traz uma constatação que é importante sobre aquilo que ele já em pleno século XIX via relativamente às questões da sustentabilidade do planeta. E o que ele observava é que o crescimento da população seguia uma curva de natureza geométrica, enquanto que os recursos, nomeadamente os recursos alimentares, seguiam apenas uma trajetória de natureza aritmética e que, portanto, mais tarde ou mais cedo ia haver um problema de falta de recursos para alimentar a população mundial. Bom,
Em relação aos alimentos, isso acabou por não se passar, porque, na verdade, eh, na altura de Malthus, a população mundial andaria à volta dos. O número que tenho é cerca de 9 milhões de habitantes em todo o mundo, e hoje em dia são já não 9 milhões, mas 7 mil milhões de habitantes. E, portanto, continua, mal distribuída, certo? Mas continua a haver alimentação para que a população mundial continue a crescer. Mas isso tem sido feito também à custa de um conjunto de outros recursos que, entretanto, vão também desaparecendo. A verdade é que não é só uma questão do aumento da população, é também a alteração que a globalização trouxe aos respectivos estilos de vida, não é? Se os chineses tivessem o número de automóveis que os americanos têm, então isso colocaria uma pressão sobre os minérios à escala global que provavelmente levaria a problemas de insustentabilidade do sistema. E, portanto, não obstante o problema dos alimentos ter, digamos, acompanhado isto, a questão continua a colocar-se. A questão da sustentabilidade do planeta continua a colocar-se e como vemos, esta preocupação surge em pleno século XIX, através de Thomas Malthus. Outra personalidade determinante com a qual eu me acho muito simpático, me identifico muito, é o Alexander von Humboldt. O von Humboldt achava que não pode haver conhecimento sem experimentação. E, portanto, para resolver este dilema do conhecimento, ele resolveu experimentar e pôs-se a caminho. Só na América do Sul fez cerca de 10 mil quilómetros e da Sibéria ao Altai fez mais de 17 mil quilómetros. Portanto, um homem que não se conformou, digamos, com o seu escritório na Alemanha, mas que decidiu ir conhecer o mundo. Conhecer e detalhar, e transcrever, e estudar e disseminar o conhecimento científico. Ele, na sua exposição à América do Sul, identificou 60 mil plantas. Isto é um número absolutamente extraordinário. E escreveu, ao longo da sua vida, qualquer coisa como 35 mil cartas científicas. Não são e-mails. Isto são cartas que têm conteúdo, que exigem reflexão, que exigem conhecimento e que, portanto, demoram tempo a fazer. Pois ele fez 35 mil cartas científicas. E aos 76 anos ainda teve energia para publicar os 2 primeiros volumes de uma obra de enciclopedismo científico, a que chamou Cosmos. Ele foi, portanto, também um dos fundadores da Sociedade de Geografia de Berlim. Outro vulto que é incontornável do ponto de vista da geografia no século XIX é Karl Ritter. Karl Ritter era um geógrafo alemão e foi o primeiro professor de geografia, a ter uma cátedra de geografia, o que significa que, enfim, ao longo dos tempos, a geografia foi ganhando importância até ser reconhecida no mundo académico como devendo haver uma cátedra em geografia. Pois o primeiro professor dessa cátedra foi exatamente Karl Ritter, que é também, como vimos, o fundador da Sociedade de Geografia de Berlim. Karl Ritter traz uma visão nova para a geografia. Ele olha para o conjunto de ciências que giram à volta do corpo humano, como a fisiologia e a anatomia comparadas, e entende que talvez seja interessante olhar para a geografia como uma espécie de fisiologia e de anatomia comparada. Isto é, assim como o homem tem um conjunto de órgãos e de uma estrutura óssea, muscular, etc., também existem na Terra um conjunto de estruturas de natureza física que podem desempenhar uma determinada função.
os rios, as montanhas, os glaciares, etc. Poderiam ser esses distintos órgãos, cada um com as suas funções apropriadas. Isto é, entender de alguma maneira a Terra e a geografia como um espaço onde é possível articular um pensamento de natureza orgânico, olhando para cada uma destes fenómenos, os rios, os vales, as montanhas, os glaciares, como um elemento que tem uma equivalência como têm os nossos órgãos no funcionamento do corpo humano. E, portanto, ele acaba por desenvolver uma teoria que, de alguma maneira, corresponde a este conceito, que é olhar o território com uma visão de natureza orgânica. E, portanto, como está ali escrito, é comparar a estrutura física do homem à estrutura física do território e descobrir de que forma é que esses elementos do território são eles próprios produtores de funções que se constituem determinantes naquilo que ele chama o progresso histórico da nação. Ele, portanto, vê no território capacidade também de interagir e de moldar a esfera, quer do desenvolvimento do ser humano de um ponto de vista individual, mas também de moldar as comunidades que habitam nesse território. Isto abre-nos espaço para mais uma tentativa de responder ao porquê. Porque é que nós encontramos comunidades tão diferenciadas ao longo do território, porque é que encontramos seres vivos tão diferentes uns dos outros, alguns característicos apenas de uma determinada região, só se encontram ali, não se encontram em mais lado nenhum, enquanto outros adaptaram-se digamos, a toda a superfície terrestre. E este porquê que está largamente por responder vai ter uma resposta interessante com base nesta viagem do Beagle, que é uma viagem deste navio, um navio da inglês, que foi destinado à investigação hidrográfica e ao traçado da cartografia das costas, e que nos anos do primeiro terço do século XIX desenvolveu várias missões. Uma das missões que desenvolveu foi na cartografia da costa da América do Sul. Eram largos meses de viagem, e o capitão do Beagle, que se chamava Pringle Stokes, deu-se mal com todo este ambiente e acabou por se suicidar, deixando ao comando do navio aquilo que era o seu imediato, que era o tenente Fitzroy. E foi Fitzroy que trouxe o Beagle de volta à Inglaterra. Entretanto, o navio foi reparado, foi preparado, e começou a pensar-se numa nova expedição, até porque os trabalhos de cartografia na América do Sul não tinham ainda terminado. E, portanto, foi-se pensar numa nova expedição e foi nomeado o agora capitão Fitzroy para vir comandar o Beagle nesta nova missão. Esta nova missão era uma missão de maior envergadura, já que envolvia até uma circunnavegação do mundo. E Fitzroy, ciente das dificuldades porque tinha passado Stokes, e não querendo ter um final tão triste como o de Stokes, achou que não era bom ir para uma aventura destas sem levar alguém com uma certa cultura, com quem pudesse trocar
impressões e falar sobre temas variadíssimos. Só que não teve sucesso nenhum nos seus primeiros contactos. Ninguém estava interessado em ir passar anos a bordo do Beagle, um barco ainda por cima pequeno e com poucas condições, navegando pelos mares à volta do globo. E então Fitzroy resolveu ir à Universidade de Cambridge à procura que lhe indicassem alguém que estivesse, um académico qualquer, que estivesse interessado em poder participar nesta viagem. E não foi muito fácil de encontrar, mas havia lá um jovem que tinha falhado o curso de medicina, tinha desistido do curso de medicina em Edimburgo, que estava na dúvida se queria ou não ser pastor anglicano, e que entretanto ia estudando também um conjunto de outras matérias, algumas até de natureza, daquilo que nós podemos chamar os naturalistas. E esse homem chamava-se Charles Darwin, era então um jovem ainda um bocadinho à procura de futuro e até de um interesse de uma área científica pela qual se pudesse interessar. E foi Darwin que aceitou então ir com Fitzroy nesta viagem do Beagle. Darwin, eles passaram muito tempo na América do Sul e Darwin, sempre que chegava à Terra, começava a recolher material. E na América do Sul recolheu imenso material. Tanto material que o material não cabia no Beagle mais, e então utilizavam-se cargueiros que passavam por ali para enviar o material para a Inglaterra. Mas Darwin, que era uma pessoa astuta e inteligente, não mandou o material para a Inglaterra para uma arrecadação, para quando ele voltasse a estudar o material. Não, ele mandou o material especialmente dirigido a um conjunto de cientistas nas várias áreas que ele considerava que poderia interessar o material que ele recolhia. E ele recolheu o material mais diverso, desde animais, a flora, a ossos que encontrou de fósseis antigos, etc. Ele recolhia imenso material e enviava o material para os especialistas em Inglaterra, até porque ele ia continuar na viagem. Em Galápagos, ele ficou absolutamente entusiasmado com o facto de encontrar ali uma espécie de um paraíso isolado do mundo. Isto é, as espécies que ele encontrava ali não encontrava em mais lado nenhum, quer espécies de natureza animal, quer espécies de natureza vegetal. Portanto, aquilo parecia um ambiente isolado do mundo que tinha desenvolvido aquele conjunto de animais muito próprios. E, inclusivamente, entre as várias ilhas, de acordo com a alimentação, aves que pareciam aves aparentadas tinham desenvolvidos bicos de forma diferente. Todos estes aspectos, Darwin deixou-se muito impressionar por todos estes aspectos. E dentro da sua cabeça não se formou de imediato aquilo que nós designamos como a teoria da origem das espécies e de sua evolução natural. Mas havia dúvidas, aquilo suscitava-lhe interrogações e ele demorou muito tempo, digamos, a digerir estas informações para encontrar uma explicação para isso. Até que em 1859, isto já tinham passado mais de 20 anos sobre a viagem do Beagle, ele escreve um pouco à pressa, pressionado pelo facto de haver outros investigadores também que ele achava que estavam a investigar para obter teorias no mesmo sentido da teoria dele, portanto um pouco pressionado pelo tempo, ele escreve finalmente aquela que é uma obra fundamental do ponto de vista de muitas outras ciências, a origem das espécies por meio da seleção natural.
E, portanto, Darwin teve certamente também receio nesta publicação. Isto é, ele demorou muito tempo a publicar, porque ele tinha consciência de que ele estava a introduzir uma revolução muito grande. E não se tinha dúvidas sobre, digamos, a aceitação que iria ter no mundo académico, no mundo intelectual, no mundo da política, no mundo da religião, etc., em todos os setores da vida social que iriam ter as implicações que resultavam da sua teoria. Naturalmente que o livro é extenso e o que nós gostamos todos hoje em dia, que não temos disto tudo, é ter frases simples que nos resumam o livro. E, digamos, a frase simples que nos resume um pouco o pensamento de Darwin é esta que eu transcrevo aqui. É que não é a espécie mais forte que sobrevive e também não é a espécie mais inteligente que sobrevive. Quem sobrevive são as espécies que melhor se adaptam à mudança. Isto é profundo, hein? Isto é muito profundo. Porque, na verdade, isto muda muito a perspectiva que nós temos sobre as espécies e sobre a sua evolução. E isto que é uma verdadeira teoria revolucionária vai ter implicações em todos os ramos das outras ciências, nomeadamente também na geografia, e terá um forte contributo para o nascimento da geopolítica. Isto porque se começa então, com base na teoria de Darwin, a levantar a seguinte questão, a poder colocar a seguinte questão: isto que é aplicável ao homem será também aplicado à comunidade de homens? Isto é, não é a comunidade mais forte que sobrevive, não é sequer a comunidade mais inteligente, mas é a comunidade que melhor se adapta à mudança. Isto é, traduzido para o nível já não humano ou da espécie, mas para um nível da comunidade e da sociedade, isto tem fortíssimas implicações que nós veremos durante as questões da teorização da geopolítica que veremos em próximas aulas. E abre caminho para um conceito, que é um conceito sobretudo já do século XX, que é o conceito de paisagem cultural. A Unesco tem uma definição sobre a paisagem cultural, enfim, talvez mais interessante do que a definição em si, é o conceito que está subjacente a isto. E o conceito é este. Então, será que se as condições ambientais de um determinado território são capazes de moldar a cultura das populações que habitam nesse território, não será também verdade que essas populações também elas modificam o território onde vivem? E que talvez seja possível encontrar aqui um certo equilíbrio entre aquilo que é a influência do território, os condicionamentos desse território sobre a vida das populações, e também o equilíbrio com as transformações que essas populações são capazes de executar sobre os territórios onde vivem. É muito interessante pensar neste equilíbrio. Olhem para esta imagem do meio que eu coloco ali, que representa os terraços de arroz do Bali. Ora, como podem ver, aquilo não é uma paisagem natural, mas também não é uma paisagem completamente artificial. Houve uma adaptação da necessidade de cultura de arroz por aquelas populações, adaptaram-se ao declive natural dos terrenos
criando ali um conjunto de terraços que são depois alagados para que a cultura do arroz possa progredir. Ora, nós encontramos aqui, portanto, que acaba por se formar aqui um certo estilo de vida em que as comunidades se sentem ligadas ao território e o próprio território acaba por ditar, pelas suas condições climatéricas, orográficas, hidrográficas, etc., também o estilo de vida que as pessoas podem adaptar a este território por forma a que seja criada uma certa harmonia entre o território e a população. Isto é um exemplo daquilo que eu chamei de paisagem cultural. Portanto, já não é uma paisagem natural, porque a paisagem natural não há uma influência, não se nota influência do ser humano, mas uma paisagem cultural, porque sobre a paisagem natural houve já uma ação da comunidade e da sua cultura que transformou, digamos, o território onde habita num território adequado à sustentabilidade e adequado, digamos, à satisfação das suas necessidades. É claro que eu escolhi esta fotografia, é uma fotografia muito bonita e idílica, etc., mas isto também tem aplicações a outros níveis mais sofisticados. A fotografia de cima é uma fotografia do Palácio da Pena, em Sintra, rodeado pelo Parque da Pena. Ora, isto é também, e é reconhecido pela Unesco também, uma paisagem cultural. É diferente da paisagem de baixo, naturalmente. Mas aqui alguém se lembrou de fazer um castelo num sítio quase inacessível, de o pintar de cores berrantes, de se cercar por um parque que foi todo ele plantado com mais de 500 espécies botânicas de todo o mundo. E naturalmente que a presença do rei neste local acabou por atrair para esta região um conjunto de palacetes, porque a corte do rei quis instalar-se também na proximidade do rei sempre que ele ia para da rainha. Este era o rei consorte. Era o rei consorte. Mas estar perto do rei e da rainha, criando, portanto, ali uma determinada unidade cultural que se inseriu naquela paisagem magnífica da Serra de Sintra. Ora, aqui temos mais um exemplo de uma paisagem cultural, agora diferente, naturalmente, da paisagem dos terraços de arroz de Bali. E o último exemplo que tenho aqui de uma paisagem cultural é esta vila, esta aldeia de Sucur, na Nigéria, em que as casas são feitas com os materiais que sobram das atividades no campo e, portanto, há um aproveitar até ao último momento de todos os materiais que a vida naquele local proporciona. E, portanto, estabelece aqui também, mais uma vez, uma enorme simbiose entre o modo de vida de uma comunidade humana e aquilo que o território lhe pode oferecer. Estas são as reflexões finais que vos deixo nesta nossa viagem pela geografia e na aproximação que se faz no final deste percurso da geografia em relação à geopolítica. Essa aproximação resulta muito da correlação e da interferência que as ciências sociais acabaram por ter também na ciência geográfica. E, portanto, estamos exatamente no ponto em que estamos preparados para poder começar a entender melhor a teorização geopolítica. Muito obrigado e até uma próxima aula.